A história que veremos se baseia em fatos reais, onde uma bela jovem acusa o médico de respeito de uma pequena cidade de aproveitar do seu cargo para medicar e usufruir do estado inconsciente da paciente. Será que ela realmente fez isso? Ou ela está apenas querendo arrancar uma boa grana dele? O filme se inicia com Kimberly acordando atordoada num consultório médico, sem lembrar como foi parar ali. O médico, que se chama Richard, lhe diz que essa reação faz parte da forte medicação que ela tomou na noite anterior e talvez até tenha alucinações, mas deixa claro que dentro de algumas horas essas sensações irão embora. Ao chegar na porta de casa, ela tenta se lembrar como conseguiu aquele corte em sua mão e alguns flashes da noite anterior vêm à tona. Enquanto se prepara para tomar banho, Kimberly tenta recapitular todos os seus passos da noite anterior. Nesse momento, vagas lembranças começam a surgir, principalmente dos momentos em que o Dr. Richard passou dos limites após ter atitudes impróprias. Convencida de que aquelas lembranças não são apenas alucinações, Kimberly decide prestar queixas contra o médico, levando como prova sua peça íntima. Durante a perícia realizada no hospital, ela passa por exames para comprovar que Dr. Richard foi desrespeitoso com ela. No momento do interrogatório, o detetive Murray fala que os exames comprovam que ela teve sim envolvimento com outra pessoa. Porém, segundo o resultado, foi consensual. Chateada, Kimberly nega ter ficado por vontade própria com alguém na noite anterior e conta sobre suas vagas e terríveis lembranças do que Richard fez. No entanto, o detetive Lambeau começa a fazer insinuações de que ela esteja inventando historinhas para arrancar algum dinheiro de Richard, que é um médico muito rico. O detetive Murray, por outro lado, pede que ela relate tudo o que se lembra da noite anterior. Durante a descrição do ocorrido, o filme nos mostra cenas do passado. Ao chegar na faculdade, onde estuda enfermagem, ela se esbarrou no corredor com Richard, que além de médico, também leciona ali. Após a aula, Kimberly seguiu para o ginásio de esportes com Billy, ou seu namorado, para assistir o jogo dos seus colegas. Quando estavam para ir embora, o casal foi abordado por Richard, que se mostrou interessado em saber o motivo da jovem estar indo embora tão cedo. Kimberly contou para onde os dois estavam indo. Ao ouvir isso, o detetive Lambeau a interrompe e faz insinuações dizendo que Kimberly parece muito íntima de Richard, o que a deixa bem estressada. Tentando acalmar os ânimos, o detetive Murray pede que ela continue com o relato. Kimberly conta que teve uma briga feia com o Billy, após ele ter aparecido com outra mulher no posto de gasolina em que ela trabalha. Durante a briga, ela machucou a mão. Após perceber a profundidade do corte, Kimberly decidiu ir até o hospital. Lá, ela foi recebida por Heather, sua amiga, que trabalha ali como enfermeira. Enquanto conversam, Heather recebe um chamado urgente. Assim que ela dá as costas, Richard aparece oferecendo ajuda. Após fazer o curativo, ela insistiu em aplicar uma injeção, alegando que estava aplicando um anti-inflamatório. Kimberly afirma que tem certeza que foi essa medicação que a fez perder os sentidos. Em seguida, começa a contar os detalhes do que ele fez com ela. Suspeitando que ela esteja inventando tudo, o detetive Murray a dispensa e sugere que Kimberly procure a ajuda de um psicólogo, o que a deixa chateada, pois, pelo que pôde perceber, a polícia não acredita no seu depoimento. Ao saírem da sala, os dois comentam que a jovem deve ser apenas mais uma golpista. Kimberly vai à casa de seu pai para encontrar a filha. Ao entrar, ela conta tudo para seu pai e para o seu irmão Ed. No entanto, o pai, que é paciente de Richard, diz que não acredita que o médico tenha feito algo desse tipo. A cena muda e vemos Richard trabalhando como de costume no hospital. A consulta é interrompida pelo policial Rod, que é seu amigo das antigas, dizendo que tem algo muito sério para contar. Após se dirigirem à sala ao lado, Rod conta que Kimberly prestou queixa contra ele. Nesse momento, Richard se mostrou surpreso e afirma ser a vítima da história, alegando que jamais faria algo do gênero. Rod diz que Kimberly colocou a peça íntima como a principal prova e, segundo o laboratório, nessa peça foram encontrados vestígios masculinos. Nesse momento, Richard pede que ela anote a sua versão dos fatos. E aqui o filme volta à noite anterior e nos mostra como aconteceu o encontro entre Richard e Kimberly, segundo a versão dele. Enquanto estava trabalhando em mais um dos seus plantões, Kimberly apareceu desesperada com um profundo corte na mão. Ao avistá-lo, ela praticamente implorou que ele a ajudasse.
Após lhe prestar os primeiros socorros, a jovem implorou para uma medicação que a fizesse dormir, para esquecer a briga e a traição do namorado. Com medo de que Kimberly pudesse tentar algo contra sua própria vida, Richard concordou em lhe dar um calmante. No entanto, deixou claro que esse tipo de medicação costuma causar alucinações. Mesmo assim, ela insistiu em tomar. Tentando entender o motivo pelo qual Kimberly fez essas acusações, o policial Rod pergunta se ela já demonstrou algum tipo de interesse nele. O médico diz que quase todos os dias ela fazia insinuações, mas ele sempre as ignorava. Rod tenta tranquilizá-lo, dizendo que não tem dúvidas de que ele é inocente. Entretanto, conta que ali foi designado a coletar uma amostra de DNA dele. Em seguida, pede que Richard o acompanhe até a sala de coleta. Nesse momento, Richard diz que no momento tem muitas consultas urgentes e pede que Rod retorne mais tarde. Ao sair dali, o policial Rod vai interrogar Billy sobre a noite anterior. Ele pede que o rapaz o acompanhe até o hospital, pois precisará fazer uns exames de DNA por conta dos vestígios encontrados na peça íntima de Kimberly. Enquanto isso, Richard pede a uma das enfermeiras que coloque uma etiqueta com o seu nome em uma amostra. Algumas horas depois, ele a entrega a Rod. O policial hesita em aceitar, afirmando que o correto seria que ele estivesse presente no momento da coleta. Usando argumentos de amizade, Richard consegue convencê-lo a levar aquela amostra. Na manhã seguinte, Rod aborda a Kimberly. No momento em que ela está deixando a filha na escola, ela lhe diz que está ali para informar pessoalmente o resultado do exame, que comprova a inocência de Richard. Aborrecida, ela se dirige à delegacia, exigindo que façam um novo exame, afirmando que Richard trapaceou de alguma forma. O detetive Lambeau diz que suspeitou desde o princípio que ela inventou toda a história. Kimberly não se dá por vencida e exige saber quem foi a pessoa responsável por coletar a amostra de Richard. Nesse momento, o detetive Murray se intromete na conversa e conta que o policial Rod foi responsável de cuidar dessa parte. Ao ouvir isso, Kimberly faz sérias acusações contra o policial Rod, alegando que ela e Richard são muito amigos. Essas acusações deixam uma pequena pulga atrás da orelha do detetive, então ele resolve ligar para Rod, querendo saber como foi feita a coleta da amostra de Richard. Rod, por outro lado, desconversa e pergunta como a polícia tem a capacidade de duvidar de um homem digno e respeitoso como o Dr. Richard. Entretanto, revela que não estava presente na hora de coletar a amostra. A cena muda e vemos o detetive Murray conversando com Richard, informando sobre a repetição do exame, já que o policial Rod não estava presente no momento da coleta. Um pouco antes da coleta, Richard passa no seu braço alguma substância mágica, provavelmente para alterar o resultado do exame. Algumas horas mais tarde, o detetive Murray informa a Kimberly que o resultado do teste de DNA deu novamente negativo. Ela implora que o detetive lhe dê um voto de confiança, afirmando que Richard fraudou o resultado, mas ele deixa claro que o teste não mente, além do fato que ele esteve presente durante a coleta. Muito triste, Kimberly vai embora. Cerca de 2 semanas depois, o pai dela resolve visitá-la. Ao chegar no quarto, se depara com Kimberly completamente apavorada. Sensibilizado, ele a leva ao hospital, onde permanecerá internada por alguns dias. Cerca de 15 dias depois, Kimberly informa ao pai que se sente pronta para voltar para casa. Ele se mostra animado pela recuperação dela, mas sugere que a filha recomece a vida numa outra cidade, por conta das vozes negativas que rolam soltas contra a jovem. Alguns dias depois, Kimberly faz a mudança com a ajuda do irmão. Após de ir embora, Kimberly escuta uma conversa entre sua filha Lizzie e a filha da vizinha, na qual Lizzie conta que teve que sair da antiga cidade devido a sua mãe ter inventado uma história contra um médico. Esse pensamento da filha fortalece a provar que a sua história é verdadeira, pois se nem a sua filha tem confiança nela, imagina o resto do mundo. Então, na manhã seguinte, decide ir até o cartório para saber sobre o andamento do processo. Lá, ela é informada que o caso foi encerrado por falta de provas. Kimberly afirma que gostaria de reabrir o caso, e o secretário diz que, para que isso aconteça, ela deverá apresentar novas provas. Ao sair de lá, Kimberly vai à procura do pai para pedir um empréstimo, pois pretende pagar um investigador. A cena muda e vemos Kimberly no encontro com Emmett, um detetive particular.
Ela conta a sua história e explica que o Dr. Richard precisa refazer o teste de DNA. Em um certo momento da conversa, o detetive acende uma chama de esperança no momento em que fala que provavelmente Kimberly não foi a única vítima de Richard. Depois disso, Kimberly vai ao encontro da sua amiga Heather. Ela pediu uma lista das mulheres daquela cidade que já foram pacientes de Richard e pararam de frequentar o hospital sem dar explicações. Algumas horas mais tarde, Heather lhe entrega uma lista com o nome de 8 mulheres. A cena muda e se passa no dia seguinte e vemos Kimberly na porta da primeira mulher da lista, que se chama Carrie. Kimberly faz algumas perguntas sobre o motivo pelo qual ela abandonou o tratamento que fazia no hospital. Carrie se sente incomodada por todos aqueles questionamentos e a manda embora. Determinada em levar seu plano adiante, Kimberly vai à casa da segunda mulher da lista. No entanto, essa mulher não deixa ela sequer abrir a boca e também a manda embora. Infelizmente, a frustração toma conta de Kimberly, após todas terem essa mesma reação. A cena muda e vemos Heather chegando na recepção do hospital e, sem querer, escuta uma conversa na qual Richard conta que recebeu uma proposta de trabalho e pretende ir embora da cidade. Algumas horas mais tarde, Emmett vai à casa de Kimberly. A jovem diz que eles devem agir rápido, pois Heather contou que Richard irá embora da cidade. Então propõe entrar às escondidas no carro de Richard em busca de amostras de DNA. Nessa mesma noite, os dois vão à casa de Richard. Usando uma técnica especial, Emmett abre o carro dele. Dentro do porta-luvas, Kimberly encontra um protetor labial. A próxima cena se passa alguns dias depois e vemos Kimberly informando a Emmett que o resultado do teste de DNA do protetor labial deu compatível com os vestígios encontrados na peça íntima dela. Na manhã seguinte, em posse do resultado, Kimberly se dirige à delegacia. Entregou o resultado ao detetive Murray, mas confessa que forçou a porta do carro para conseguir a prova. Surpreso, ele brinca, dizendo que a jovem cometeu um crime para provar outro crime, mesmo tendo uma leve suspeita que Kimberly esteja falando a verdade. Ela diz que aquele teste não tem importância, pois foi conseguido de uma forma ilegal. Frustrada, Kimberly conta que precisa reabrir o caso o mais rápido possível, já que Richard está indo embora da cidade. Murray então decide lhe dar um voto de confiança. Com o teste em mãos, o detetive Murray a chama para fazer uma visitinha ao promotor. Ao chegarem lá, o promotor Hart diz que essa prova é legal e inadmissível e que o juiz se negará a reabrir o caso. O detetive Murray sai em defesa de Kimberly e diz que precisam mostrar essa prova a ele a fim de conseguir um novo pedido de DNA. Sensibilizado pelo desespero de Kimberly, o promotor decide mostrar aquele teste ao juiz. Alguns dias depois, Richard aparece na delegacia para a realização do exame de DNA juntamente ao seu advogado. Segundos antes da coleta, seu advogado sugere que o teste seja feito no braço. Curioso, o detetive Murray pergunta por que não pode ser feito no dedo, com uma desculpa bem fajuta. Richard diz que um furinho desse pode ser um portal para infecções no hospital, já que trabalha tratando o doente com as mãos. Com esses argumentos de saúde, consegue convencê-los a fazer o teste no braço. A cena muda e vemos o promotor Hart chegando na delegacia, contando que o teste de DNA deu negativo, mas apresentou presença de substâncias químicas. Enquanto conversam, o detetive Lambo surpreende a todos, contando que existe uma nova vítima de Richard. E logo vemos que se trata de Carrie. De lá, seguem até a casa de Kimberly. O promotor Hart a surpreende ao contar que Carrie resolveu denunciá-lo e deixa claro que, com isso, ela irá ao julgamento. A cena muda e vemos alguns policiais chegando no consultório para prender Richard. Para não haver erros nos resultados, resolvem realizar outras técnicas de coleta do DNA. O promotor Hart conta que Carrie não tem provas contra Richard, apenas vagas lembranças, mas diz que irá lutar com todas as suas forças para colocar Richard atrás das grades. Então incentiva a comover o júri, alegando que não será nada fácil mudar a concepção de médico digno que todos têm dele. A próxima cena se passa algum tempo depois e acontece no dia do julgamento. E vemos Billy sendo a testemunha do caso para falar da noite em questão. Infelizmente, o depoimento dele só suja ainda mais a imagem de Kimberly, pois ele relata a briga e alega que ela não aceitou ser trocada por outro. O promotor usa todos os seus argumentos para colocar Richard atrás das grades. Na hora do depoimento de Kimberly, o advogado dele a acusa de ter mentido sobre o envolvimento dela com um médico, alegando que rolou apenas uma vez, mas que foi consensual. Então diz ao júri
que ela só prestou queixa, pois Richard não quis levar a relação adiante. Kimberly, por sua vez, lembra das palavras do promotor e faz de tudo para que sintam piedade dela. Então relata detalhes da tal noite e conta como foi horrível não poder se mexer, enquanto Richard fazia tudo o que queria. Alguns minutos depois, a juíza chama Richard para depor. Durante seu depoimento, seu próprio advogado o interroga, pedindo que o médico deixe claro como foram as investidas de Kimberly durante todo o semestre, se oferecendo de todas as maneiras possíveis com o intuito de arrancar dinheiro dele. Richard confirma e diz que nunca quis nada com ela, pois é casado, e que dormiu com ela apenas uma vez. Nesse momento, o promotor o acusa de ter feito em si mesmo uma transfusão de outra pessoa para forjar o teste de DNA. Richard assume que realmente fez isso, mas diz que foi apenas para se proteger de Kimberly, já que ela estava disposta a tudo para ganhar dinheiro às suas custas. A cena muda para o dia do veredito e vemos o detetive Murray desejando boa sorte a Kimberly. Ela, por sua vez, agradece por ele ter confiado nela e lutando juntamente ao promotor para defendê-la. E diz que precisava mostrar a verdade, não apenas para colocar Richard atrás das grades, mas para trazer de volta sua reputação de mulher honesta. A próxima cena se passa dentro da sala de julgamento e vemos um dos jurados lendo o veredito. Enquanto ele lê a sentença, tristes recordações sobre a noite em questão vêm na mente de Kimberly. Mas logo a alegria toma conta dela no momento em que o jurado diz que Richard é culpado pela agressão feita a ela. A juíza, por sua vez, a parabeniza por ter sido tão perseverante em provar a sua dignidade após ter passado uma situação tão ruim e constrangedora, e diz que se não fosse por Kimberly, Richard continuaria cometendo mais delitos. Muito feliz, Kimberly comemora sua vitória